Muito bom dia, hoje é domingo e o Viva Mais com muita informação e saúde para você e toda a sua família. Dê só uma olhada no que vem por aí. Por que os homens devem secar o pênis após urinar? No Tenha em Casa, os benefícios da canela. No quadro Reutilize Mais, aprenda a fazer uma caixinha de costura reaproveitando potes de margarina. Veja também uma entrevista sobre a doença de Parkinson. E mais, a receita de hoje é caponata de berinjela. O Viva Mais já está no ar. Você já ouviu falar que homens devem secar o pênis após urinar? Pois é, não é conversa fiada não, é questão de higiene e saúde. Veja agora o porquê desse alerta. Vamos combinar que a questão também é cultural. Afinal de contas, desde pequenos, os meninos são orientados a fazer o que após a urina? Eu balanço e guardo, normal. Pois é, Jailson. Esse é o ensinamento que a maioria dos garotos, assim como você, recebeu e recebe ainda hoje, salvas raríssimas exceções. Com certeza a mesma coisa que o pai faz, porque foi assim que foi acostumado, né? Foi o que aprendeu que seria o mais fácil. Ele nunca teve assim uma outra experiência, né? Então eu acredito que faz a mesma coisa, balança e guarda. Pela educação que recebem, muitos desconhecem e até estranham quando o médico diz que secar o pênis após urinar faz parte da higiene íntima masculina, assim como as mulheres fazem com a vagina. Orlando e Terezinha estão entre aquelas raríssimas exceções. Todo ser humano, dependendo de sexo, tem que ser bem higiênico. Não é só urinar e deixar molhado, não, porque penetra os germes e cria uma doença venérea horrível. Então, eu aconselho a todos os homens, todas as mulheres, todo ser humano, que o higiene é tudo. Então o senhor seca? Seco, bem secadozinho. Eu, por experiência do meu esposo, eu ensino a eles que tem que secar para poder a bexiga, né, não ficar resíduo, né, na bexiga, né, líquido. Mas eu sempre ensino, mas é impossível você orientar mais os jovens de hoje, né, porque essa modernidade, a rapidez de ir no banheiro, né. O alerta é mais que uma questão de higiene, é de saúde mesmo. O urologista Rodrigo Tonin explica o que acontece quando não se limpa e não se seca adequadamente a região. A falta de higiene do pênis leva a processos inflamatórios, que a gente chama de balanite ou balanopostite. E essas inflamações, além do incômodo porque provoca coceira, provoca mau cheiro, isso pode levar a médio e longo prazo a algumas transformações que podem levar até a formação de câncer no pênis. Engana-se quem pensa que o câncer de pênis é incomum. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, lá no Maranhão, por exemplo, há mais casos de câncer de pênis do que de próstata. Lá surge um caso a cada 16 dias e muitos chegam à amputação. Essa realidade não é distante aqui em Sergipe. De acordo com o especialista, no estado também há vários casos de câncer de pênis e até de amputações em homens novos, na faixa etária dos 30. Eu já tive caso de paciente de 35 anos, que a gente teve que amputar o pênis dele. E começou tudo isso porque o paciente não conseguia fazer uma boa higiene e aí levou a transformações que levaram ao câncer. Chegou a época de fazer, só eu, que trabalho lá no centro de oncologia, fazer uma ou duas amputações de pênis por mês. Tira um pedaço do pênis ou, em alguns casos, tem que tirar todo, por conta de câncer de pênis, que, na maioria das vezes, é oriundo da falta de higiene. A orientação de limpeza vale também para aqueles que são circuncidados, ou seja, que fizeram a cirurgia de fimose, aquela em que o prepúcio é retirado. Prepúcio é a pele que reveste a cabeça do pênis. E só para lembrar, uma higiene adequada não se restringe ao cuidado somente após urinar, não. Durante o banho e após as relações sexuais, o procedimento é o mesmo. Afinal, vocês viram e puderam comprovar que higiene é muito mais saúde. O ideal, então, é enxugar para que não fique esse excesso de umidade. Principalmente naqueles homens que têm muita pele, essa pelezinha que cobre a cabeça do pênis, que a gente chama de prepúcio. Mesmo quem já fez a cirurgia de fimose, né, precisa manter uma boa higiene, precisa manter sequinho. Higiene no pênis é fundamental. Então a higiene é o quê? Lavar e secar. E se você não consegue
porventura, puxar a pelezinha do seu pênis e ver a cabeça do pênis, tem que procurar um médico, porque tem que fazer uma cirurgia para tirar esse excesso de pele, para não deixar a sujeira ficar acumulada ali dentro. Eu não sabia, então a partir de hoje eu vou aprender a fazer o certo, né? Não quer tarde para aprender o correto. A canela é uma especiaria muito utilizada na culinária como condimento, aromatizante e na preparação de certos tipos de chocolate e licores. O sabor e aroma são intensos. Os benefícios da canela encontram uma área de ação perfeita na prevenção e tratamento de doenças. Ela é altamente efetiva tanto em gripes como em doenças de pele, a exemplo da acne. Para ajudar a curar resfriados, existe um remedinho caseiro, um copo de água morna com canela e um pouquinho de pimenta e mel. A canela também é útil para aliviar problemas digestivos, estimulando a digestão e removendo flatulências. Além disso, a especiaria é utilizada para reduzir o mau hálito, atuando como refrescante bucal. As pesquisas científicas têm demonstrado que a canela pode diminuir o colesterol e ajudar as pessoas que têm diabetes tipo 2. A canela previne ainda infecções e ajuda a amenizar a dor da artrite, além de servir como anticoagulante. Vale muito a pena ter em casa. No próximo bloco, uma entrevista sobre a doença de Parkinson. E ainda no quadro Reutilize Mais, aprenda a fazer uma caixinha de costura reaproveitando potes de margarina. É daqui a pouquinho, logo depois dos comerciais. Amanhã é o Dia Mundial da Doença de Parkinson e o Viva Mais aproveitou a data para exibir uma entrevista esclarecedora sobre o assunto. Confira! Uma doença neurológica crônica progressiva, sem causa conhecida, mas que atinge o sistema nervoso central e compromete os movimentos. Sobre esse assunto a gente conversa com a geriatra, doutora Juliana Santana, aqui do Espaço Ativo. Doutora Juliana, seja bem-vinda ao programa Viva Mais. Para a gente começar, é verdade que o mal de Parkinson começa a atingir as pessoas a partir dos 55 anos de idade? Sim, existe pessoas mais jovens até já acometidas. Mas, obviamente, quanto maior a idade, maior a chance de aparecimento. Que doença é essa, doutora? Mal de Parkinson? É uma doença neurológica, progressiva, é uma doença degenerativa, que é caracterizada por uma diminuição de um neurotransmissor, a dopamina, e que isso vai repercutir clinicamente com o que a gente chama de bradicinesia, que é lentificação dos movimentos, e uma rigidez. O paciente ele fica rígido e com isso ele tem uma dificuldade de marcha, uma incoordenação, tá? Uma instabilidade postural. Acomete mais homens ou mulheres? Acomete mais homens. Existe já alguma explicação por que a doença acomete mais os homens? Não se tem exatamente uma explicação. É verdade que os sintomas do mal de Parkinson variam de paciente para paciente? É verdade, porque o Parkinson ele é uma doença extremamente heterogênea. Ele atinge o sistema nervoso central em vários pontos e com isso ele vai ter uma repercussão sistêmica. Não? A parte motora é a parte que chama mais atenção, porém existem outros órgãos e outros sistemas que podem ser comprometidos e o grau de comprometimento e de evolução ele varia muito de indivíduo para indivíduo. Então, quando as pessoas podem perceber que existe algo de errado com aquele paciente que está em casa, muitas vezes antes mesmo dos 55 anos, como a senhora falou, que tem sintomas de mal de Parkinson? Os mais importantes são a lentificação dos movimentos, a pessoa começa a ficar mais lenta ao andar, mais lenta ao falar e rígida, fica mais endurecido. Ele pode ter o tremor, é uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, porque o tremor ele é unilateral, normalmente ele começa em uma mão, é um tremor tipo contar moedas, e então é um tremor assimétrico normalmente, mas o tremor ele pode estar ausente, porque eu estou querendo chamar a atenção a isso, porque existe uma tendência de associar doença de Parkinson obrigatoriamente à presença do tremor. Então, a doença de Parkinson ele precisa ter principalmente
bradicinesia e rigidez. São 2 critérios que não podem, não existe o diagnóstico sem a existência dos 2 critérios. Doutor, e como é feito o diagnóstico? Ele é um diagnóstico clínico. Então, no exame clínico, na história, no exame clínico, você consegue fechar o diagnóstico. A principal causa da doença é a morte das células do cérebro? Não se sabe por que, né, existe esse comprometimento, mas eles vai pegar neurônios responsáveis pela liberação da dopamina, que é o neurotransmissor, e é a falta desse neurotransmissor que justifica os sintomas. Quais são os fatores de risco? O principal é o fator genético. Esse é o principal fator de risco, porque nós temos assim uma série de outras doenças muito semelhantes a Parkinson, a gente chama de parkinsonismo, e que tem causas muito mais diretas. Vou dar um exemplo para vocês. Então, algumas medicações, elas podem causar um parkinsonismo, uma doença quase idêntica à doença de Parkinson e não ser a doença de Parkinson, um parkinsonismo, por exemplo, ser causados pelo uso de medicamentos. Nós temos também o parkinsonismo vascular, aquele secundário a um AVC. Então, o paciente sofreu um AVC justamente na área desses neurônios específicos e ele faz um quadro semelhante a uma sequela. Ele fica com sintomas iguais à doença de Parkinson. Mas a doença de Parkinson em si, ela é uma doença genética degenerativa, né, onde o fator de risco principal é o fator genético. O tratamento pode ser medicamentoso, psicoterápico e também cirúrgico. Em quais momentos eles devem ser inseridos? O medicamentoso ele tem que ser introduzido assim, diante do diagnóstico, imediatamente diante do diagnóstico, é muito importante. E ele tem ele melhora bastante a qualidade de vida do paciente, né? Ele vai melhorar os movimentos, vai melhorar a coordenação, vai possibilitar que ele mantenha as suas atividades de vida diária. Então, nós temos aí 2 figuras fundamentais no tratamento da doença de Parkinson, que é o fisioterapeuta ou o educador físico. Então, a gente diz sempre, a minha indicação, na verdade, é educação física ou fisioterapia diária. É claro que isso depende muito da condição física. O paciente, quando jovem, ele sempre foi extremamente ativo até ter a doença. Ele vai responder muito melhor ao tratamento, porque ele tem uma reserva muscular, ele tem uma reserva boa e ele tem condição, ele tem um condicionamento físico que permite ele fazer um exercício físico mais puxado durante o período da doença, que melhora bastante. A psicoterapia e a terapia ocupacional. A terapia ocupacional, ela também tem um fator muito importante, porque ela vai causar adaptações, criar adaptações para que o idoso continue com a sua limitação exercendo as atividades de vida diária. Então, desde logo, né, é importantíssimo você introduzir. E a gente encaminha sempre um paciente para avaliar se pode ser feito, se ele já tem indicação realmente de tratamento cirúrgico, porque tem excelentes resultados. Então, doutora, eu gostaria que a senhora deixasse algumas recomendações para as pessoas que estão assistindo o programa, caso se identifiquem com a doença, o que é que eles devem fazer? A primeira coisa é procurar assistência médica, procurar o neurologista, se for mais jovem, o geriatra, se for um paciente já idoso, porque como é uma doença degenerativa, quanto antes você começa o tratamento, você consegue viver mais tempo com melhor qualidade de vida. Então, é muito importante que as pessoas entendam que, por ser doença degenerativa, não significa dizer que não se deve dar os cuidados, que não se deve fazer um tratamento. Pelo contrário, a doença degenerativa, ela tem sim hoje medicamento, ela tem equipe, ela tem várias possibilidades que vai lhe permitir viver melhor, viver com qualidade de vida, melhorar a sintomatologia, melhorar a funcionalidade e reduzir a velocidade de progressão. Então, é uma pena que as pessoas deixam, às vezes, a doença evoluir, chegar a um ponto para você ir procurar um médico, quando talvez naquele ponto que se tenha para fazer já é uma coisa menor. Doutora Juliana, muito obrigado pela entrevista e pela sua participação aqui no Viva Mais. Muito obrigada. Agora no quadro Reutilize Mais, você vai aprender a fazer uma caixinha de costura reaproveitando potes de margarina. E quem vai ensinar todo o passo a passo é a artesã Jane Peixoto. Anote aí o que você vai precisar para fazer a caixinha de costura. Pote de margarina de 500 gramas. Tecido.
EVA combinando com a cor do tecido, tesoura, caneta, lacinhos prontos de cetim, fita de cetim, adesivos decorativos, linha e agulha, cola de isopor, gilete e régua. Primeiramente, você mede a altura da caixa e marca no tecido. Pega as duas pontas e frisa com as unhas. Corte acompanhando o friso do tecido. Faça o contorno da caixa e deixe sobrando um dedinho. Marque novamente o friso com as unhas. Agora desenhe o fundo no avesso do tecido e corte deixando sobrar de novo um dedinho. Em seguida, passe cola na parte superior, inferior e ao redor. Cole dobrando as beirinhas. Aplique cola também nas bordas do tecido. Depois, forre todo o contorno com o tecido anterior e passe mais um pouco de cola no encontro. Como o fundo é mais estreito, faça uma preguinha com cola para ajustar o tecido. Feito isso, mais cola na parte superior e inferior para fixar a fita. Corta no encontro e cola para fechar em cima e embaixo. Faça um laço maior com a fita de cetim. Dê uns 2 pontinhos e puxe. Coloque cola no centro da fita superior e pregue o lacinho. Para dar mais charme, cole uma pedrinha no meio do laço. Agora, hora de forrar a tampa. Passe cola no contorno de dentro e corte o excesso da parte da tampa. Passe cola por fora e pela parte superior. Cole a tampa no tecido pelo avesso e vá apertando por dentro para fixar. Pressione na beira externa com as unhas. A tesoura ajuda a fixar mais. Espere secar e corte o excesso. Agora vamos para a alça. Com auxílio da gilete, faça 2 cortes para encaixar as alças. Corte uma tirinha de EVA, passe cola nas pontas e empurre nas cavidades que você fez com a gilete. Levante com a tesoura e empurre a alça. Cole os 2 lacinhos nas pontas. Passe cola também nas alças para reforçar o adesivo das pedrinhas. Para finalizar, passe cola nos lacinhos para pregar as pedrinhas. Está pronta a caixinha de costura. Agora é só guardar os acessórios e você pode colocar um pedaço de isopor ou espuma para colocar as agulhas. Viu só que legal? Já imaginou fazer um chá entre as amigas e dar essa caixinha super original como lembrança? É uma ideia bacana. Parabéns, Jane, pelo trabalho e carinho com a nossa equipe de reportagem. A seguir, uma receita super saudável, caponata de berinjela. Não saia daí, o Viva Mais volta já já. Amanhã, às 3 horas da tarde, a Unimed Sergipe promove a palestra sobre o tema Cuidados com o Pé Diabético, com foco no automonitoramento e exame físico. O evento será realizado no auditório da SOMESE, Sociedade Médica de Sergipe, que fica na rua Guilhermino Rezende, número 426, bairro São José. A palestra está sob o comando do ortopedista e traumatologista André Luiz de Souza. Mais informações, ligue 3211 4347. Há algum tempo, fibra de coco só servia para fabricar vaso, corda e tapete. Mas isso virou coisa do passado. Cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Instituto Vital Brasil, em Niterói, começaram a estudar o poder terapêutico do material. Em avaliações iniciais, eles descobriram que o produto, graças à sua ação anti-inflamatória, aplacou dores em cobaias. Isso mesmo, esses fiozinhos que revestem o fruto prometem tratar dores e inflamações em geral. E isso abriu as portas para testar a casca do coco como um fitoterápico. Segundo nutricionistas, o composto tem potencial, mas é preciso fazer pesquisas em seres humanos a fim de comprovar os resultados. Agora, os extratos da fibra estão em fase de padronização e a ideia é que já comecem os experimentos em gente como a gente.
Bom dia, pessoal! A nossa receita de hoje é uma caponata de berinjela, super deliciosa e fácil de fazer. Anotem os ingredientes. Uma berinjela média, meio pimentão amarelo, meio pimentão vermelho, meia cebola média, uva passa, quanto baste, amendoim torrado, quanto baste, manjericão, quanto baste, azeite de oliva, quanto baste, sal e pimenta a gosto. A berinjela já está cortada em cubos e você vai acrescentar limão ou vinagre para que ela não oxide, falando popularmente, não fique escura. Primeiro a gente vai colocar o azeite, em seguida vamos refogar a cebola. É importante deixar reservado um pouco de azeite para a finalização do prato. Depois de colocar a cebola, vamos refogar o pimentão amarelo. Agora vamos refogar o pimentão vermelho. Finalmente vamos colocar a berinjela. Depois de refogada a berinjela, vamos acrescentar a uva passa. Vamos acrescentar o amendoim. Para finalizar, a gente vai temperar. Acrescentar pimenta do reino, uma pitada de sal, e por último, o azeite que a gente tinha reservado. Bom, gente, depois desse processo, a gente vai preparar para servir. Essa é a nossa caponata finalizada. Ela pode ser servida como uma torrada no simples chá da tarde, ou pode acompanhar carnes, peixes no almoço ou no jantar. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima oportunidade. Saborosa e super nutritiva. E o Viva Mais de hoje fica por aqui. Para saber mais sobre o programa, acesse o site da Unimed Sergipe, www.unimed.se.com.br ou ainda facebook.com/UnimedSE. Para participar, sugerindo pautas, ideias, tirando dúvidas, o e-mail é vivamais@unimedse.com.br. Você também pode assistir ao programa ao vivo pela internet. É só acessar a8se.com. Mas se você não tem acesso à internet, pode ligar para o 2107-8754. No próximo programa, não perca dicas super úteis sobre os cuidados com a voz. E no quadro Reutilize Mais, você vai aprender a fazer um porta-lápis e canetas com rolo de papelão. Tem também uma matéria sobre shiatsu, bacana, né? Tudo isso e muito mais domingo que vem às 8 horas da manhã, aqui na sua TV Atalaia. Obrigada pela companhia e até lá!